Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqueles que, se puder, colocar de pé em reverência a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, seu capítulo 6. Enquanto os irmãos vão localizando aí, quero externar a minha gratidão a Deus por estar retornando a essa casa. Eu venho algumas vezes, mas podendo falar um pouquinho do amor de Deus. Agradecer ao nosso pastor Carlinho, que já virou um grande amigo. Que Deus abençoe mais uma vez pela oportunidade, juntamente com a sua esposa, a missionária Débora. Para mim não falhar com nenhum irmão que eu possa acabar esquecendo, que Deus abençoe todos, amém? Irmãos, todos acharam 1 Samuel capítulo 6? Diz assim: e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: o que faremos nós da arca do Senhor? Faz-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Aos quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envies vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curado, e se vós fará saber porque a sua mão se não tira de vós. Amém? Pode tomar o vosso assento. Irmãos, estamos no culto de família, e Deus me direcionou nessa palavra, e uma palavra que até o último minuto Deus tratou algumas coisas no meu coração. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, no dia de ontem, Deus falou muito comigo. Deus abençoe. Porque ontem meu filho ficou doentinho e a gente teve que ir no médico com ele, e saímos do hospital às 3 horas da manhã. E eu sem entender o porquê, porque ele nunca ficou doente, foi a primeira vez desde o seu nascimento. E a gente voltou 3 horas da manhã, e às 6 eu acordava para trabalhar. Só que quando eu deitei para dormir, eu não conseguia dormir, pastor. Virava para lá, virava para cá, virava para lá e virava para cá, e não ia. Aí quando eu dobrei meu joelho e comecei a meditar mais um pouco na palavra, aí Deus começou a me trazer algumas coisas para ser compartilhada com nós aqui nessa noite. E quando eu fui ver, a hora passou, já era 6 horas. Eu já fui trabalhar, saí do trabalho e já vim direto. E eu tenho algumas coisas para compartilhar da parte de Deus com nós nessa noite. O texto aqui, a qual eu li, está falando sobre Israel, sobre todas as famílias de Israel. Porque a gente bem sabe, nós cristãos, para uma família ser bem sucedida, a presença de Deus tem que ser o centro e a base dela. Uma família sem a presença de Deus, Cristo não sendo ali de fato a primícia da família, nada vai dar certo. Pode tentar o que for, sem a presença de Deus, não vai. E aqui Israel, ele está passando por um momento delicado da história. A Bíblia vai dizer que alguns reis foram e governaram Israel. E agora um dos últimos, Saul, acaba perdendo o seu reinado. Mas Deus tinha um rei já preparado. E como o pastor disse aqui, sobre as aflições que a gente passa durante a nossa vida, todas as vezes que a gente passa uma aflição,
mas Deus já tem alguma coisa preparada lá na frente. E era assim com a casa de Israel. Quando a casa de Israel perde Saul, Deus já tinha Davi levantado. Ou seja, o povo não ia ficar por aí sem um rei para poder governar todas as famílias. Deus tinha já um homem. Só que no capítulo agora qual eu li, a Bíblia vai dizer sobre dois homens. Esses dois homens, infelizmente, perdem a vida. E qual é o nome deles, irmão Júlio? Ofni, Ofinéias. E o que é que eles fazem de errado, irmão Júlio? Eles acabam pecando. Eles se vendem. Eles se prostituem na porta do templo, perante todas as famílias. E eles que era para ser exemplo, agora já não servem mais como exemplo. Só que o povo de Israel tinha a cultura que todas as vezes que ia para a guerra, pegava a arca da aliança. E a arca da aliança era que todas as vezes eles se colocavam na frente e Deus dava a vitória. Mas só que quem ia pegar a arca estava com a mão suja. Aí agora quando eles vê que os filisteus estão chegando, eles vão dizer: é só pegar a arca, chamar as famílias que tem e vamos para a guerra, porque Deus vai dar vitória. Mas só que a mão deles estava suja. Só que o problema não está neles, está quem seguia eles. Porque o povo sabia o que eles faziam, e mesmo assim seguiram eles. Ou seja, eles eram referência para alguém. E como é um culto de família, eu tenho que dizer isso: a gente que está aqui é referência para a nossa casa. Então eles vão seguir aquilo que a gente é. Então não adianta eu orar para a minha casa, mas a minha casa vê eu falando palavrão, nada vai acontecer. Não adianta eu subir para orar no monte pela minha casa e eu chegar na minha casa, brigar, bater na minha esposa, fazer alguma coisa. Não vai adiantar. O exemplo é o que vai falar. E o que acontece? Quando eles vão para a batalha, agora eles vão morrer. Ofni e Ofinéias vão ser feridos nessa batalha. Eles perdem a vida. E por que é que eles perdem, irmão Júlio? Porque eles deixaram Cristo de lado. E todas as vezes que a gente deixa a presença de Deus de lado e vai para uma batalha sem a presença, a gente perde. E não é só a gente que perde, quem está em nossa volta perece também. Aí agora os dois jovens morrem, a notícia chega no pai. E quando o pai ouve que a notícia que os filhos morreram, o pai vai cair da cadeira, bater a cabeça e vai morrer também. E por que é que ele morre, irmão Júlio? É porque quem deveria dar um puxão de orelha estava passando a mão, estava cobertando. Quem era para arrumar a casa, quem era para arrumar a família, estava passando pano, estava colocando a sujeira debaixo do tapete. E perante a presença de Deus, não existe isso de passar a mão. Perante a presença de Deus, tem que andar de maneira com a palavra dele. Só que o problema é que uma família foi destruída porque quem era para se posicionar não se posicionou. Aí depois vai cobrar Deus, não tem como, porque o posicionamento é nosso. Se a gente se posicionar, Deus faz. Aí veio a batalha. Os filisteus levam a arca, porque eles já ouviam falar que a arca era sinônimo de vitória para o povo de Israel.
Só que agora as famílias de Israel estão sem a arca. E a gente sabe que a arca era sinal da presença de Deus. Olha para cá, presta atenção. Então aquelas famílias que estavam ali, ninguém se posiciona para querer reivindicar, te trazer a presença de volta para casa. Só que aí Deus tinha um plano lá atrás, que era de levantar Davi. Por quê? Porque Deus já tinha visto lá na frente que a arca seria levada e teria uma geração que não se posicionaria para trazer a presença de volta para casa. Aí Deus pegou o menor da casa para fazer o povo acordar e trazer a presença. Mas só que o que me chama a atenção é que não é poucas pessoas, são milhares de famílias que estão de acordo ficar sem a presença de Deus. O que me chama a atenção do versículo a qual eu li, e se você for decorrer o texto, nenhuma família faz questão de correr atrás da presença de Deus para trazer ela de volta para casa. Oh glória! O que começa a me intrigar é que eles já tinham experimentado a presença. O que não entra na minha cabeça é que eles já tinham provado da presença, e agora eles veem a presença indo embora e se acomoda. Aí eu comecei a entender algumas coisas, porque eles continuavam a rotina normal deles. E a rotina normal deles era o que, irmão Júlio? Eles continuavam tendo culto de adoração, eles continuavam com levita na casa, eles continuavam com o sacerdote na casa, eles continuavam com os instrumentos dentro da casa. Mas só que o que eles não tinham mais dentro da casa era a presença de Deus. Oh glória! O que estava faltando para eles era a presença de Deus. O que me chama a atenção é que quem um dia já pisou no Santo do Santo e agora se acomoda com a rotina, porque a rotina transparece que a gente tem a presença. Oh glória! Vai ficar ruim de dar glória, mas já vai melhorar. Colocar o vestido no domingo e vir para o culto 7 horas, isso é rotina. Colocar o terno e vir para o culto no domingo, isso é rotina e nunca foi sinal da presença de Deus. E aqui vai um recado para quem ainda tem a presença dentro da casa. Sinal da presença de Deus é eu levantar minha mão e vir aqui para adorar o nome dele. Quem aqui ainda tem a presença dentro da casa, levanta essa mão e dá um glória. Se fosse para ter um tema, é trazendo a presença de volta para casa. Porque quando eu estava orando hoje pela madrugada, o Espírito Santo falou no meu coração: tem casa que está andando sobre a rotina, mas está faltando a presença. Está mascarado pela rotina, mas já não tem mais a presença. E hoje eu vim aqui, foi como profeta de Deus, para alertar a sua vida: traz a presença de volta para casa.
Hoje é noite que a gente vai trazer a presença de volta para nossa casa. Faz quanto tempo que você não chora mais? Faz quanto tempo que você não prega mais? Faz quanto tempo que você não ora mais? Faz quanto tempo que você não consagra mais como você consagrava? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite? Subir aqui em cima, falar em mistério é fácil. Eu quero ver quando está aí embaixo e dar glória também. Traz a presença, chama a presença para casa. Oh glória, oh glória. Olha para cá. Aí a Bíblia diz que os filisteus eles vão pegar a arca e colocar sobre bois e vão levar ela embora. E a arca ela vai passar por 3 cidades. E ela passando por essas 3 cidades, Asdod, Gat e Ecrom. E nesse período ela passou 7 meses perante essas cidades. E Deus mandava praga. E Deus castigava. E Deus matava. Só que aí os filisteus eles não vão aguentar mais de tanta dor que eles estão passando. Eles entenderam que não dava para brincar com a presença de Deus. Eu vou gritar isso daqui de novo. Eles entenderam que não dava para brincar com a presença de Deus. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram a arca e não pegaram nada de dentro e colocaram elas sobre os bois. E elas foram parar numa cidade chamada Bet-Sem, uma das primeiras cidades de Israel. Ou seja, ela foi parar na terra dos crentes. Só que os filisteus, eles me chamaram muita atenção, porque eles entenderam que não dava para brincar com a presença de Deus. Me explica, irmão Júlio, vou te explicar. Eles entenderam que na hora do culto não dava para ficar brincando. Eles entenderam que na hora do culto não dava para ficar mexendo no celular. Eles entenderam que na hora do culto fica um levanta toda hora, vai no banheiro. Eles entenderam que não dá para brincar com a presença de Deus. Oh glória! Eles entenderam que quando eles chegavam perante a presença de Deus, não dava para ficar mascando e não dar glória. Eles entenderam que perante a presença de Deus não dá para brincar. Oh glória! Ou você vem aqui para adorar, ou você pega suas coisas e vai embora. Porque aqui é a casa de Deus, ainda é casa de oração. Oh glória! Só que os filisteus eles aprenderam da pior forma: castigo, peste e morte. Vai brincar? Brinca, experimenta. Aí os filisteus eles devolvem a arca, e a arca vai parar em Bet-Sem. E quando a arca chega lá, o povo de Bet-Sem, os israelitas, eles vão ver que a arca chegou, eles vão ficar todos felizes e contentes, porque agora a presença de Deus voltou. Só que aí eles vão fazer uma coisa: vão meter a mão na arca. Quando eles metem a mão na arca, no culto deles que tinha um monte, Deus mata. Quando eles abrem a arca para pegar o que tinha dentro da arca,
Deus desce na mesma hora e mata quem estava ali no momento. E com Deus é assim, tem que ter princípios. E se não tiver princípio, Ele mata. Porque com a presença dEle não se brinca. Perante a presença dEle, ou você entra no santo do santo, ou você fica do lado de fora. Aí agora no culto de Betseba israelita e todas aquelas famílias que achou que dava para brincar com a presença, eles agora vão entender que não dava para brincar com a presença. E eles agora vão querer também mandar a arca embora. Só que aí entra o personagem Davi. Davi, quando ele chega no trono, ele vai entender que não dá para ficar o seu reinado sem a presença de Deus. Davi agora ele entende que o centro do seu reinado precisa ser a presença de Deus. Davi entende que para governar a sua casa, ele precisa ter a presença. E Davi agora, ele vai ter uma atitude. E que atitude é essa? É de reunir o povo. E vai dizer: vamos trazer a presença de volta para casa. Só que nesse culto que Davi reúne 30.000 pessoas, e ele vai chegar até a cidade de Kiriat Jearim. E quando ele vai chegar lá, ele vai querer trazer a arca para casa. Mas só que a intenção dele era boa. O método que ele usou era errado. Vou te explicar. Os filisteus pegaram a arca e colocaram sobre os bois. Aí Davi, ele achou que por ele ser rei, todo bonitão, falou também: pega a arca, coloca sobre os bois. E quando eles estão voltando com a arca, a Bíblia vai dizer que um dos animais tropeça. E tem um homem chamado Uzá. Ele vai tocar na arca para tentar equilibrar ela, para ela não cair. Só que quando ele toca na arca, ele morre, porque Deus tinha dado uma ordem: não se toca na arca. E a outra ordem de Deus era que todas as vezes que a arca fosse ser transitada de um lugar para outro, quem tinha a responsabilidade eram os levitas. Coloca ela nos ombros, a responsabilidade era deles. Só que aí Davi, por achar que ele é rei e achar que ele manda, pastor, ele falou: coloca nos bois e eles levam. Só que aí Deus desce e mata de novo. E por quê? A intenção era boa, mas um culto sem princípio, com Deus não vai. Eu vou gritar isso daqui de novo. Num culto com Deus que não tem princípio, tem morte. Aí a Bíblia vai dizer que Uzá toca e morre. No primeiro culto de Betseba, Deus desceu e matou. Davi, quando reuniu 30.000 pessoas, ele levou instrumento, levou sacerdote, levou levitas. Mas aí nesse culto faltou uma coisa: princípio. E sem princípio, pode gritar aqui à vontade, nada acontece. Sem princípio, pode louvar o que quiser louvar. Se não tiver princípio, a glória não desce. Oh glória!
sem princípio. Pode vir o maior dos pregadores aqui pregar, se não tiver princípio, a glória de Deus não se manifesta. Oh glória! Pode vir aqui com o seu talento, não vai funcionar. Pode vir aqui com o seu cargo, não vai funcionar. Pode vir aqui com a sua posição, não vai funcionar. O que funciona com Deus é ter princípio perante a sua presença. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Eu vim como profeta para trazer um recado de Deus para você. A sua casa não mudou ainda, porque está faltando o princípio da palavra de Deus. Eu vou mais ainda. O seu marido ainda não mudou, sabe por quê? Porque está faltando o princípio da palavra de Deus. Oh glória! A sua filha ainda continua na balada, porque está faltando o princípio da palavra de Deus. Oh glória! A sua vida ainda está estagnada, porque falta o princípio da palavra de Deus. Se eu fosse você hoje, falava: Deus, eu vou me esvaziar de mim hoje, eu vou me abrir mão de mim hoje, e vim aqui, meu Pai, é para me encher da sua presença. Quem quer trazer a presença para casa, vai adorando aí. Quem quer a presença na casa, vai adorando aí. Quem ama essa presença gloriosa, vai adorando aí, porque a presença vai voltar para casa. Eu não tenho costume, mas olha para o irmão do seu lado, fala para ele: você vai ficar quieto como se não tivesse a presença dentro da sua casa, ou você vai reagir perante a mensagem? Fala para ele, mostra para ele que na sua casa ainda quem manda é a presença de Deus. Fala para ele, fala para ela, fala para ele ainda que quem mora na sua casa ainda é a presença. Só aqueles que amam a presença, dá um pulo dessa cadeira e dá um brado de glória. Oh glória! Oh glória! Eu vim pregar aqui, é para quem ainda ama a presença. Eu vim pregar aqui, para quem ainda tem a presença na casa. E se você não tiver, através da palavra, ela vai entrar na sua casa. Vai reagindo aí, vai reagindo aí. Vai reagindo, quem tem a presença vai reagindo. E se tiver alguém do seu lado que não tem a presença, fala para ele: o que está em mim vai pegar em você hoje. Fala para ele: o que está queimando em mim vai queimar em você hoje. Fala para ele: oh glória, fala para ele que Deus não vai arrancar de você não. Deus vai transbordar em você, para encher ele que tiver vazio do seu lado. Fala para ele, pega na mão dele, fala: sem a presença de Deus, você não sai daqui hoje. Sem a presença de Deus, você não vai ficar mais. Fala para ele, fala para ele, fala para ela, que a presença hoje vai impactar a sua vida.
Isso daqui vai ser só um sinal do que Deus vai fazer nesse congresso. Isso daqui vai ser só um sinal o que Deus vai fazer nessa festividade, porque agora vai descer sobre a casa. Vai descer, pega essa presença, porque agora vai manifestar dentro da casa. Já tem casa que está sentindo a presença. Você vai ser o próximo. Deus abençoe. Olha para mim aqui rapidinho. Aí no primeiro culto de Davi, 30 mil pessoas, e Deus mata. Aí Davi vai embora triste, pastor, e deixa a arca no mesmo lugar que ela estava. E ele volta embora. E a arca vai ser transferida para outro lugar. Ela passou por 3 cidades filisteias, passou por 2 cidades israelitas, e agora ela vai para a terceira. 3 cidades pagãs e 3 cidades israelitas. Só que na terceira o culto é diferente. Quando agora a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Tá aí a diferença, missionário Bruno, de quem ama a presença. Ela passa por 5 cidades e nada acontece. Mas é 3 meses para Deus mudar a casa de Obed-Edom. Esse aqui é só para quem ama a presença. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que ele cuidava da presença de Deus. E o cuidar aqui, sabe o que está dizendo? É que ele amava a presença de Deus dentro da casa. Oh glória! Aí tem uma diferença de quem ama a presença e tem ela dentro da casa, e de quem só acompanha a presença de Deus. Quando você olha para a vida de alguém e vê alguém prosperando, é porque ele ama a presença de Deus. Mas escuta aqui. Aí agora, no culto de Davi, que Deus desceu para matar, é meio estranho, né? Porque no culto de crente que Deus mata, a gente fica se perguntando por quê? Porque com Deus é assim: se não tem princípio, se for para brincar, se for necessário, ele desce para matar. Eu fosse você, não brincaria, porque se veio aqui para brincar, eu vim trazer um recado para você: não brinca. Aí agora Davi entendeu, pastor, o segundo culto, para mim acabar. No segundo culto, Davi vai ouvir que a casa de Obed-Edom está prosperando. Aí quando a notícia chega no palácio, Davi falou: não, eu vou ter que fazer do jeito correto. Precisou perder para depois fazer correto? Vai deixar Deus pesar a mão, vai fazer correto. Aí Davi viu que uma família foi atingida e pereceu, porque fez errado. Aí agora Davi entendeu que na lei que Deus tinha dado para Moisés, é para levar no ombro. Quer tirar a responsabilidade do ombro e jogar tudo no ombro do pastor é fácil. A responsabilidade é sua. Eu não sou contra pastor orar pela nossa casa, mas a maior oração é você orar pela sua família. Só quer ser enchido pela oração dos outros, mas você mesmo não quer orar, né?
para 30 mil pessoas. Está cheio, mas a qualidade está fraca. Não vai adiantar no culto ter todas as cadeiras ocupadas, aqui botado. O que vai fazer diferença para Deus é quem quer a presença para casa. É que no segundo culto, Davi reuniu, no primeiro foi 30 mil. No segundo culto ele falou diferente. Ele falou assim para o povo: agora só vai comigo quem quer trazer a presença para casa. O número era melhor, mas a qualidade. Oh glória! Eu já preguei no ponto de pregação para 2 pessoas e a glória desceu. Porque a quantidade era pouca, mas a qualidade de quem amava a presença. Oh glória, Deus falou na palavra: se tiver 2 ou 3, a minha glória já manifesta. Sabe o que a palavra está dizendo? Se tiver 2 ou 3 que ainda ama a minha presença, a minha glória desce. Se coloca de pé rapidinho. Continua no foco. Aqui eu termino. Aí no segundo culto, Davi agora só leva quem quer. Davi aprendeu. Só que no primeiro culto de Davi, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que ele vai com roupa de rei. Vai todo pomposo, chegar lá, bonitão, sentado na cadeira, o pessoal levando ele. Só que perante a presença do Rei dos Reis, só tem um rei. O resto. Aí Davi entendeu que no palácio ele era rei, mas perante a presença, eu sou servo. Aí Davi, o que ele fez no primeiro culto? Com a roupa todo bonitão, ele falou assim: não, não dá. Eu vou ter que tirar meu traje de rei e vou ter que colocar uma roupa de servo. É por isso que eu amo a presença de Deus. Aí Davi entendeu que para cultuar junto com o povo, lá fora ele era rei, mas aqui, oh glória. Aí quando agora Davi chega, ele vai fazer certo. Chama os levitas, põe no ombro. E agora ele vai estar com a roupa de servo. Aí quando ele chega perante a arca, o que ele vai fazer? Ele vai sentir a presença de Deus. Porque quando ele chegou, pastor Robson, ele chegou daquele jeito, andando, desfilando, achando que era modelo. Quando ele chegava, entrava pelaquela porta, não olhava para ninguém, nem dava a paz do Senhor. Ele chegava daquele jeito. Agora Deus me exaltou. Aí Deus falou para ele: Davi, calma aí, porque perante a minha presença tem que descer. Lá fora, Davi, você é rei, mas aqui todos nós é servo. Aí Davi agora, quando ele vê a arca, ele começa a sentir a presença de Deus. Davi agora, quando ele vê a arca, ele começa a dançar. Mas só que no primeiro culto dele era um culto sem princípio. No segundo tinha princípio. E se tinha princípio, tinha a presença de Deus. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética para as irmãs aqui poder louvar. Nesse culto de hoje, a gente vai expressar a presença é por princípio. E quem tiver princípio, começa a sentir essa presença aí agora. Agora, quem for batizado e quem já é, vai ser batizado agora. Quem não é, a casa está vazia, a presença de Deus vai entrar e vai ser batizado.